Olá, pessoal! Nessa edição da Papo de 30, abordamos o tema Capacitação Iniciativa Empreendedora, aonde o consultor José Manuel abordou temas super importantes. Tivemos duas grandes super convidadas, Rosana Cereiro, do projeto Costurinhas, da cidade de Andradas, Minas Gerais, e Luciana Coelho, com a sua moda Pet Shopping Bulgueirinha. Ambas interagiram com José Manuel e puderam trocar excelentes dicas de como a capacitação e principalmente a iniciativa empreendedora pode colaborar e muito com os empreendedores do Brasil e do mundo. Então, não perca a live Papo de 30 dessa edição, assista até o final, porque no final tivemos a felicidade de receber uma convidada para lá de especial. Pessoal, se inscreva no nosso canal, assista nossas lives e bom Papo de 30 para todos vocês. Estamos começando mais uma live Papo de 30. Sejam todos muito bem-vindos. Tá aí, diretamente dos robustos estúdios da Escola de Treinamento, diretamente de Jacarepaguá para o Rio de Janeiro, para o mundo, estamos no ar com mais uma live Papo de 30. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Pessoal, na live Papo de 30 de hoje, nós vamos abordar o seguinte tema: atitude e capacitação empreendedora para vencer desafios, né? Essa é a ideia. Vamos receber hoje duas empreendedoras que, ao longo de sua história, de suas adversidades, elas buscaram fazer uma participação, ter um posicionamento diferente. E tudo isso através de dois pontos fundamentais: a atitude, acima de tudo, ter atitude, e também a capacitação. Sem essas duas atividades, não seriam possíveis, né, a gente trabalhar com esses desafios da vida, né? Nesse sentido, a gente vai estar trabalhando com a ideia de ter aqui alguns convidados. No primeiro momento, eu vou começar já com o Momento Empreendedor. É um espaço que nós começamos na última live e foi verdadeiramente um sucesso. Eu recebi muitos contatos diretos que o Momento Empreendedor foi algo muito bacana, a gente não tinha anunciado antes e a interatividade foi muito boa. E aí a gente vai começar esse Momento Empreendedor de hoje trazendo também uma empreendedora. Para isso eu convidei e ela aceitou, e com enorme prazer eu recebo aqui na live Papo de 30 a minha amiga, minha ex-aluna e agora empreendedora, Luciana Coelho. Seja muito bem-vinda, Luciana Coelho. Boa noite, professor Ricardo. Não adianta, vai ser sempre professor. Obrigado pelo convite e espero ajudar as pessoas a se impulsionar, né? E a entrar nesse mundo louco do empreendedorismo. Bacana, bacana. Bom, vou chamar agora também, já vou conversar com a Luciana, a nossa convidada de hoje, a empreendedora, né, vinda lá da terra do pão de queijo, né, que ela é tão nobre que eu acho que a gente tem que receber essa empreendedora através de hino, porque ela não é uma pessoa qualquer, ela é uma representante municipal. Isso aí. Olá, pessoal, boa noite. Olá, professor. Olá, Luciana. Vamos lá, vamos indo. Olá. Vamos ver. Ó. Banhada pelo sol, hoje é Andradas, antiga Caracol. Adorei.
Andradas, antiga Caracol, diretamente de Andradas, mais uma vez, Rosana Cereiro, seja muito bem-vinda à live Papo de 30. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, Rosana. Obrigada, professor Ricardo. Estou super contente, super feliz de estar aqui de novo, agora para falar sobre empreendedorismo, que é um tema que eu adoro especificamente, assim, me causa paixão mesmo por isso. E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite dividindo essa live com vocês, viu? Uma empreendedora que está numa área que eu adoro, que é essa área pet, que eu sou apaixonada por pets, né? E conduzindo pelo senhor, e que também é muito nobre a participação, né? E do professor Manuel também, que logo em seguida está aí com a gente. Muito obrigada pelo convite. Bacana, obrigado. Nós que agradecemos a sua presença e o meu mestre, né? Alguém que é o mestre dos mestres, vamos chamar assim. Ele é o professor, é o nosso, mas ele nosso. Consultor principal da Escola de Treinamento, professor José Manuel. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O pessoal, durante a semana, professor, eu sempre recebo os feedbacks. O senhor hoje trabalha só com consultoria, o senhor optou de sair de sala de aula, mas eu sempre estou encontrando ex-aluno seu, está sempre me mandando mensagem, né, de boas-vindas, de abraços, de lembranças. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado. É sempre um prazer participar de alguma forma e mais do que transmitir conhecimentos, acima de tudo é uma troca de conhecimentos. Eu coloco sempre que, seja qual for as pessoas, qual for a atividade, é sempre um imenso prazer trocarmos experiências. Isso é que é fundamental. Acho que o som aí está falhando. Está falhando o som? Vamos ver aqui, peraí. O som do professor Manuel não está saindo. Manuel? Eu vou falar novamente. Dá para entender agora? Acho que está legal, Rosana. Tá legal, Rosana. De repente é só no Manuel, mas é importante que você consiga ouvi-lo, Rosana. Está me ouvindo agora, Rosana? Ele eu não consigo ouvir. É estranho. Vamos lá. Vou descobrir aqui já. Vamos tentar. A parte técnica vai aqui nos bastidores tentar resolver de alguma forma aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Vou fazer o seguinte. Vamos começar, então, pelo momento empreendedor. Luciana Coelho. Então, Olá. em algum momento, você fez o lançamento da Bulgueirinha. É esse o nome, Luciana? Bulgueirinha. Bull de bulldog, gueirinha de blogueirinha, né? Nós temos uma artista na nossa família. Uma pet model. Pô, olha, se ela não aparecer nessa live, eu acho que eu vou apanhar. Mas daqui a pouco você mostra ela. Luciana, então... vamos fazer surpresa, né? Tá bom, isso. Luciana, conta um pouquinho pra gente. Como surgiu a Bulgueirinha? Como surgiu, de que forma foi? Fala pra gente, por favor. Então, professor, eu tenho 15 anos de indústria farmacêutica, né? Eu sempre fui representante ou propagandista. E em 2018 eu fui acometida de um câncer. Eu já estava desempregada, eu já estava fora do mercado. E eu precisei ficar em casa para o tratamento. Pois bem, anteontem eu fiz 39 anos, a gente sabe que a idade é fundamental no retorno de trabalho, e eu decidi sair da vida profissional, não queria mais patrão, eu queria progredir, eu queria crescer pessoalmente. E aí eu ganhei de presente a minha cachorrinha, né? E via que tinha uma dificuldade muito grande de encontrar acessórios, né? Bandanas, enfim, coisas que eu gosto, enfim. E aí eu decidi montar a nossa lojinha virtual. Hoje a nossa loja, ela está no Instagram, né? A gente atende pelo WhatsApp e pelo Instagram. Por enquanto, a gente está só atendendo Rio de Janeiro, mas a meta para agosto e setembro já é expandir o negócio. E hoje é minha fonte de renda, eu consigo ganhar dinheiro fazendo isso e fazendo com que eu mais gosto, entendeu? Quais são os produtos principais? Quais são os produtos principais da Bulgueirinha? Então, hoje a gente conta, vou até mostrar para vocês, olha, a gente tem, são lacinhos para cachorro, para qualquer raça, né? A gente usa, dá para ver, né? A gente usa... É óbvio que ela tinha que ser a nossa, né, protagonista da história, ela tinha que aparecer.
essa nossa embalagem que chega ao consumidor final, e aí a gente vende o lacinho e as bandanas. Então, serve para macho, serve para fêmea e qualquer raça. São laços adaptáveis, são laços com estampa diferenciada, um produto que não traz alergia para o cachorro. Então, a gente tem esse carinho especial de não ser qualquer produto, entendeu? O teu cliente, Luciana, ele faz contato diretamente pelo Instagram, tá correto, tá na Sim. tela, né? Bulgueirinha, Sim, né? Bulgueirinha, isso, underline. E aí, por gente... ali ele faz os pedidos por ali, Luciana? Como é que é? Então, também é um portal. A gente tem 2 formas, né? Ou a gente publica no Instagram, que é a nossa loja virtual, a gente tem contato com o cliente. A ideia é expor os produtos na estela, porque é uma forma que a gente tem do cliente ver como é que fica o produto final. Outra forma que a gente tem são os nossos displays, né? Você consegue ouvir, professor? Tá sim, tá um delayzinho, mas tá dando para entender. Ouvir? Pode continuar. Então, a gente entrega na loja virtual, a gente tem contato com o cliente, a gente quer conhecer o cliente, a ideia não é só vender um produto. Eu costumo dizer, inclusive, depois eu vou mostrar no final para vocês, a gente tem um certificado no qual o cachorro, independente de raça, se ele não tem raça, se ele é vira-lata, se ele não é, ele faz parte da nossa equipe de modelos. Então, a gente expõe eles no nosso Instagram, é uma forma também de visibilidade do próprio cachorro. A gente conseguiu cachorros que não tinham nenhum seguidor e começou a ter uma boa visibilidade com as nossas marcações. E é o nosso marketing, porque os produtos são vendidos para os tutores, a responsabilidade do tutor é expor isso na net. Quem não vai querer um cachorrinho lindo, todo enfeitado, exposto numa rede que tem um alcance, ainda mais no Brasil, que o Instagram ele é muito mais visualizado no Brasil do que em outros países. E aí criou-se um marketing, cria-se uma corrente, né? Do qual eles marcam a minha loja e aí eu gostei, liga para ela, manda para ela e aí a gente tem contato por WhatsApp, a gente tem contato no direct e aí a gente vai vendendo. Tá bom. Deixa eu perguntar aqui ao meu amigo, nosso consultor, Manuel, mais uma empreendedora aí botando a cara na frente e se virando, né, Manuel? Sem dúvida nenhuma. E uma coisa muito interessante, ela entrou num segmento extremamente interessante e com uma tendência de aumentar muito. Porque, repara bem, para nós olharmos uma tendência, nós temos que olhar para onde caminha o mundo. Hoje, o segmento pet, ele cresceu muito, até pela própria carência das pessoas, o isolamento das pessoas, a carência afetiva das pessoas. Então é um segmento que cresceu e tende a crescer cada vez mais. Até porque muitas pessoas, isso é uma tendência normal, compram um pequeno animalzinho para preencher um vazio das suas existências. Realmente, e hoje um dos grandes problemas da humanidade é a solidão. Então, muitas vezes, o cachorrinho, o gatinho, seja o que for, ele vai preencher esse vazio na vida das pessoas. É um segmento muito favorável a aumentar grandemente. Meus parabéns, Luciana. Continua, você vai estar muito bem. Obrigada. Tá bom, Professor Luciana. Ricardo, eu queria agradecer, né? Porque são 2 mestres. Para quem não sabe, esses 2 são os professores, são responsáveis. Tudo que eu aprendi, tudo que hoje eu estou pondo em prática foi graças ao ensinamento que eu recebi desses 2 caras aí, e mais os professores que estão me assistindo há mais de 13 anos atrás. Então, fica aqui meu agradecimento também em público. Nós agradecemos você, Luciana. Luciana, a gente deixa para o finalzinho, então, a nossa atriz principal. Você vai continuar com a gente, vai continuar interagindo. Né? Pessoal, tá pessoal, então agora, antes de passar aí a bola para o Manuel tocar com a Rosana, eu gostaria que vocês fazer o pedido, né? Quem estiver assistindo a live agora, que puder fazer o compartilhamento já durante a nossa live, poder levar o tema para mais pessoas, né? Compartilhe agora, indica aos amigos, né? Nós já passamos sempre às quintas-feiras, a gente está acompanhando o horário, está tentando entender qual é o melhor horário que a gente consegue atingir mais gente. Quem quiser dar sugestão, bota aí nos comentários, faz contato aí de uma forma ou de outra, a gente agradece. Então, vamos lá. Assista
as lives passadas, né? A gente já falou sobre home office, já falou sobre empreendedorismo, já falou sobre recrutamento e seleção. Assista as nossas lives lá no nosso canal do YouTube. É prof.Ricardo Machado. Você vai encontrar as lives antigas e uma série de outros vídeos, né? Curtos e longos. Os curtos com relação à dica de currículo, como se portar numa entrevista de emprego. Então, com certeza, alguma coisa vai poder ser útil para você ou para alguém que você conhece. Se você não conhece ainda o nosso canal, prof.Ricardo Machado, lá no YouTube. Pessoal, outra coisa, deixa eu trazer aqui, nesse momento, eu gosto de sempre destacar a presença do nosso amigo Fernando Fraga, que está lá nos bastidores agora, mandando um abraço para a gente. O Fernando Fraga, ele é o assessor de imprensa e comunicação da Escola de Treinamento. Então, praticamente todos os dias, sempre que tem notícia interessante, todos os dias ele está lá captando no mercado uma notícia com relação à carreira, empreendedorismo, currículo, enfim, temas sociais relevantes, né, que a gente também fala sobre empreendedorismo social. O Fernando Fraga está lá. Fernando Fraga, muito obrigado. Ele vai estar nos bastidores interagindo com o pessoal lá. E aí, quem tiver alguma pergunta, basta lançar lá nos comentários e a gente vai trazer aqui a informação. Então é isso. Manuel, chegou a hora de você tocar um pouquinho com a Rosana e vamos em frente, pessoal. Vamos tocar o barco. Manuel, Rosana e Luciana. Okay. Vamos lá, vamos interagir aí. Manuel, mete bronca. Ok. Rosana, é um imenso prazer, mais uma vez, estarmos juntos para trocarmos algumas ideias muito gerais sobre empreendedorismo. E o empreendedorismo, como você, tão bem como eu, sabe, ele não é uma atividade recente. Ela já existe há dezenas e dezenas de anos. É muito interessante. Ela surgiu no Brasil na década de 1990 e, contrariamente àquilo que se previa, ele só muito mais recentemente é que ele avançou imenso. Antigamente nós tínhamos a ideia que empreendedorismo não era somente uma maneira de gerar renda, era uma maneira de cada um se realizar, era uma realização pessoal. E isso era uma coisa extremamente importante. Aí, repare bem, com todo o conhecimento que você tem, inclusive da área académica, já que você se formou em administração, na sua visão, quais são as características que deve ter um empreendedor? Olá, professor, tudo bem? Boa noite, muito obrigada de estar aqui presente. Estou muito feliz por compartilhar um pouco com vocês, aprender também. E eu acredito que as características de um empreendedor hoje, eu acho que seja a iniciativa, né? Conhecer o mercado que você vai trabalhar. Se você tem um produto, primeira coisa, vamos conhecer o mercado, a demanda desse produto, né? Ter a iniciativa, né? Persistência, principalmente, e a tentativa da quebra do medo, né? Se você tem autoconfiança, você já tem cartas na manga, né? E principalmente a persistência, não desistir na primeira queda, né? A gente não pode fazer isso. Eu acredito que o produto tem que ser algo inovador, né? Então, assim, sair um pouco da cópia, né? Tentar ser original, né? Então, o que a gente vê muito por aí hoje, empresas que às vezes patinam demais, é pelo fato de não ter originalidade. Eu também acho que isso é uma das características que o empreendedor tem que ter, ser original, ser criativo, né? E a persistência e a quebra do medo, eu acho que são fundamentais dentro desse processo. Ótimo, sim, exatamente. É preciso ter coragem, é preciso perder o medo. E o medo se vence pela autoconfiança. Agora, repare bem, sem dúvida nenhuma, que existem pessoas que nascem com esse espírito empreendedor. É uma característica nata. A pergunta que se coloca hoje, e está muito em discussão, para a qual existem algumas teorias, é: pode-se aprender a ser empreendedor? Pode-se desenvolver o espírito empreendedor? Eu acredito assim, se a gente pensar que para você ter sucesso, você precisa ter nascido empreendedor, ou nascido com essa característica de sucesso, a gente já está fadado a jogar muita gente fora nesse mercado, muita gente boa, né?
Então, a gente não pode estar fadado a esse pensamento comodista, né? Então, eu acredito que sim, existem pessoas que têm habilidades, né? Assim como tem pessoas que se dão melhor em matemática, em biologia, né? Existe sim essa habilidade, mas que o empreendedorismo ele pode sim ser desenvolvido. Para isso que a gente tem cursos de gestão, cursos em geral, né? Cursos de administração, cursos para gestores, cursos de infinitas áreas de artesanato, para você aprender qualquer área. Você pode sim desenvolver. E eu acredito que aquilo que designa o nosso sucesso nessa área é a nossa atitude, né? Se a gente tem uma atitude empreendedora que está dentro daquelas características do empreendedor, é ele que vai designar o quanto seremos bem-sucedidos nessa área que a gente decide atuar. Dentro dessa lógica, que eu concordo totalmente com a tua posição, a gente pode pressupor que quanto mais cedo, em nível de educação, se criar esse espírito, melhor. Então, para bem, o que eu defendo, sempre defendi, e muitas vezes não fui muito bem compreendido, é que empreendedorismo no Brasil começou a ser dado nas faculdades, quando eu entendo que isso tem que ser dado muito antes da faculdade. Tem que ser dado no ensino médio, talvez até no ensino fundamental, criar outro espírito. O que é que você acha? Criar muito cedo, ou a responsabilidade que o sistema educacional tem em criar empreendedores. Porque normalmente, repare bem, as faculdades e as escolas, principalmente as faculdades, só há muito pouco tempo incluíram o empreendedorismo como disciplina. Então isso é uma coisa terrível, realmente. E isso devia ser dado muito antes. O que é que você pensa, ir para o ensino fundamental e já se começar a falar em empreendedorismo? Eu acredito que o empreendedorismo ele deveria ser uma matéria obrigatória, acho que desde lá do ensino fundamental, né? Eu acredito que se colocado isso na grade curricular, ele vai desenvolver no Brasil, que é um país que tem isso tardio, que ainda a gente está caminhando em passos lentos, para a construção de uma cultura mais sólida do empreendedorismo, né? A gente não tem essa cultura. O empreendedorismo, para nós, hoje, não é uma cultura. Hoje, principalmente na pandemia, as pessoas estão se tornando empreendedoras pela crise, pela necessidade de se ganhar dinheiro. Isso é muito legal, porque muitos vão conseguir se sobressair, mas não é a garantia. Mas talvez se a gente tivesse o empreendedorismo como cultura, vindo desde lá de trás na formação desses estudantes, que eu falo desde o ensino médio, isso alavancaria muito mais os profissionais numa época de formação superior, né? E não só o empreendedorismo, mas também a administração financeira, que eu acho que também é fundamental os dois andarem juntos ali, porque hoje em dia o empreendedor ele tem dificuldade de entender o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro pessoal. Então, se essas duas coisas andarem juntos desde do ensino fundamental, eu acredito que o empreendedor, né? Porque você, para ser empreendedor, você não precisa ser formado em administração. Você pode ser empreendedor em qualquer área que você tiver a sua formação ou que você quiser atuar. Mas se você conhecer bem o empreendedorismo como cultura e uma administração financeira forte, você vai ter uma atuação bem mais firme, né? Na hora de ir para o mercado de trabalho. Eu acho muito interessante. Fala. Depois eu vou fazer uns primeiros registros aqui do pessoal que está presente participando. Ok. Eu só vou fazer uma observação sobre aquilo que a Rosana disse agora. Uma coisa muito interessante. Eu já li dezenas de livros de marketing e todos eles começam pela existência de um produto ou de um serviço. Mas eu nunca vi nenhum livro de marketing que falasse como surge o produto, como surge o serviço. Há uma lacuna. Eu, antes de falar marketing, antes de falar um produto ou um serviço, eu tenho que falar como é que ele surge. Ele não surge espontaneamente. E aí há a necessidade de se discutir criatividade. Como se fosse uma palavra mágica que é nata e quem não... E repara bem, quem não nasceu com esse dom já não vai ter mais. Isso é uma lacuna. Os livros falam sempre, eu tenho um produto e eu tenho um serviço. E partem desse princípio. Partem daí para o restante, para se falar em marketing. Mas nunca dizem como é que surgiu o produto e como é que surgiu o serviço. Muito interior. Eu um dia estou desejando de escrever um livro em que eu falo exatamente do início do processo. Bacana, Manuel. Deixa eu aproveitar então o gancho aqui. Deixa eu dar uma participação, pessoal, de quem está aí com a gente. Dar boa noite, pessoal. Já projetei algumas coisas, mas eu vou voltar aqui, né?
Deixa eu ver aqui o primeiro. Boa noite, Adriana Cavalcante, está sempre presente em nossas lives, agradeço muito a sua presença, né? Está sempre prestigiando a gente. Temos uma convidada ilustre hoje, Manuel, a nossa amiga Elisete Barroso. Elisete, grande prazer, já esteve aqui, nos deu a honra de estar em um Papo de 30 anterior, inclusive eu, na medida do possível, tento acompanhá-la, tem uma live que é um sucesso, que é o Confabulando, e amanhã de manhã tem live do Confabulando, amanhã de manhã. Elisete Barroso de Castro, lá no Facebook. É só quem não tem ainda, é só entrar no Meus Amigos, ela é uma das minhas amigas, você vai encontrar lá, né? Ela manda aí os agradecimentos, dando parabéns a mim, dando parabéns ao professor José Manuel, enfim. Muito obrigado pela tua presença, Elisete. Vou registrar também aqui a presença de outros colegas, né? Deixa eu ver aqui só um instantinho, as carrapetas puxando para cima, para baixo. Regina Abraão, dando aí, sugerindo aí, entrevista com a sua editora também, perfeito, vamos lá, vamos fazer aqui, não sei se a editora seria da Rosana, ela é contato seu, Rosana? A Regina está sempre seguindo a gente. Sim, ela segue, né? Uma cliente minha também, da costurinha. E muito obrigada, Regina, viu, por estar participando e acompanhando aí. Boa noite. Camila, boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda ao Papo de 30, né? Carolina boa noite, Camila. Dias. Foi Carolina minha aluna. Dias. A Camila, Oi, Rosana, pode falar. Foi minha aluna no curso. Camila foi minha aluna no Senac. E hoje é minha amiga pessoal. Está acompanhando a gente aí. Bacana. A Elisângela deixando mais um registro. E eu vou trazer um convidado aqui que está sempre presente. Luciana, você mencionou o nome dele. Ele está sempre presente aqui com a gente. Um grande amigo meu e do Manuel. E aí, Manuel, o Raposão mais uma vez. completo. Luciana, manda aí o seu abraço para o Raposão, está sempre com a gente aí. Olha, eu estou rodeado de grandes mestres. Eu só agradecer mesmo a vocês de novo. O Raposo também, ele é a matemática dele, mas graças a Deus aprendi bastante. E aí eu vou comentar, né? Raposo é o único professor de administração financeira, de matemática, que tem um índice de reprovação alto e é sempre o professor escolhido nas homenagens, né? Professor de matemática que é escolhido em homenagem não é para qualquer um, não, hein? Ele é do pontinho. Raposo, obrigado aí por estar prestigiando a gente mais uma vez. Vou registrar também aqui a Daniela, está sempre presente, né? A Daniela está sempre presente aqui. Né? Deixa eu ver mais os últimos registros. Daqui a pouco eu passo mais registro. Manuel, toca o barco aí. Eu vou continuar colocando uma situação, um dilema, se assim se possa dizer, que eu normalmente coloco para os meus alunos, porque nós temos que desmistificar algumas ideias preconcebidas e que nos travam. Eu normalmente pergunto para os meus alunos, logo no primeiro dia de aula, o que é mais importante, ter dinheiro ou ter uma boa ideia? E normalmente, infelizmente, eles falam sempre na questão do dinheiro. E isso é terrível. Quer dizer, eles colocam o dinheiro como um escudo, como um obstáculo. O dinheiro pode nos limitar, mas não elimina as nossas possibilidades. Eu gostaria de saber a sua opinião, Rosana. Rosana, conseguiu ouvir? Eu não estou conseguindo ouvir o professor. Eu não consegui Manuel, ouvir o final. Problema, mas tem problema. Eu coloquei. Mas eu entendi a questão foi entre o mais importante, dinheiro ou uma boa ideia. E normalmente as pessoas colocam sempre Sim. como o grande obstáculo, ou seja, o aspecto que as inibe é o dinheiro. E eu coloco sempre, o dinheiro pode ser um obstáculo, mas não significa que seja insuperável. Pode nos limitar no nosso projeto. E normalmente nós, quando começamos um projeto, a gente talvez não comece pelo ideal, mas começa pelo possível. Eu queria ouvir a sua opinião. Deu para ouvir agora, Rosana? Deu para ouvir, Rosana? Agora eu consegui ouvir, sim. Então... Sim, ouvi sim. Eu acredito, gente, que dinheiro versus boa ideia.
as duas coisas, se possível, estarem juntas, legal, você consegue investir, você consegue comprar tudo que você precisa para o seu empreendimento, mas não é fator de sucesso, tá? Você pode ter muito dinheiro para investir, mas se você não tiver uma boa ideia que sustente o seu empreendimento, ele não vai durar por muito tempo, tá? Então, a primeira coisa, para você ter sucesso nessa área empreendedora, no ramo que você escolher, você precisa sim. Essa boa ideia é o que eu falei anteriormente, a questão da criatividade, de produto inovador. Eu sempre falo que quem copia já está em segundo lugar. O que as pessoas querem é novidade, tá? Então, assim, procurem serem inovadores naquilo que vocês oferecem para os seus clientes. Eu acho que é isso que cativa, é isso que segura. A boa ideia é aquela lâmpada mesmo que acende, que faz brilhar o seu empreendimento e que sustenta ele. Porque hoje a maioria dos empreendimentos, dificilmente, se ele não tiver uma boa ideia, uma boa administração, ele dificilmente passa do primeiro ano. A gente vê muitos empreendimentos fechando antes do primeiro ano. Isso é muito triste, mas é exatamente para aqueles que carregam a muleta carregam o dinheiro como muleta, né, para segurar o empreendimento. Mas a hora que você deixa de ter isso aí para investir, o seu empreendimento quebra, porque ele não tem uma boa ideia que sustenta ele. Você tem que ser inovador. A costurinha mesmo que eu atuo, desde o início, a gente não tinha capital para investir, assim, falar, não, eu comecei como a costurinha é hoje, com várias máquinas. Não, a gente começou com 2 máquinas e a gente não conseguia nem financiamento do BNDES, porque era muito difícil para pequenos, né? Mas como a gente tinha uma boa ideia e tinha um planejamento, um plano de negócios para atuação, conhecia o mercado, conhecia o produto e principalmente originalidade. Hoje a costurinha ela é conhecida aqui na região e por todas as pessoas que nos seguem como uma empresa inovadora, né? Uma empresa criativa. Então, a gente venceu todos os desafios pela criatividade. Isso que o que sustenta a nossa empresa hoje, é a criatividade. Essa não pode morrer, então a gente tem que estar sempre em processo criativo. Ótimo. Eu só queria fazer um adendo a tudo o que você explanou com muita propriedade, com muita lógica, com muita razão. A questão cuidado, uma armadilha, normalmente uma boa ideia, não é aquela somente que é inovadora, não. É aquela em que existe um público-alvo que esteja interessado em comprar. Por isso é que eu costumo dizer que quando se monta um negócio, o objetivo não é ter lucro, não. O objetivo é ter um produto ou um serviço que interessa a alguém. Porque se esse produto ou esse serviço interessar a alguém, esse alguém vai comprar. E o lucro é exatamente uma consequência de haver alguém interessado em comprar. Uma ideia, eu tenho muitos registros de ideias extremamente inovadoras que ninguém usaria em termos comerciais. Isso é uma armadilha. O facto de ser inovador é viável comercialmente. Pode não ser. E aí vem a importância das pesquisas de mercado, que é fundamental. E nesse aspecto eu gostaria de saber de você quais são os grandes obstáculos que você, como microempreendedor, encontrou. Obstáculos mesmo, em termos práticos, operacionais, para você montar o seu próprio negócio. Quais os obstáculos que você encontrou ou encontra ainda hoje? Sim, no início, quando eu fui atuar, né, dentro da Costurinha Andradas, eu comecei a entender no mercado, né, foi por pesquisa mesmo, na rua, perguntando sobre o que as pessoas desejavam nessa área de ateliê de costura, né, então foi a partir daí que eu vi uma grande lacuna, né, uma necessidade muito grande e eu comecei atuando em cima dessa necessidade, o conhecer o mercado, né, se você conhece o mercado e desenvolve um produto inovador, criativo, que atende esse mercado, você já está dentro de uma temática importante, você não está fora dessa temática. No início, a gente não tinha todo o aparato de maquinário eletrônico, parte de estamparia, e isso, né, tem um determinado custo. A grande dificuldade que eu tive no início foi capital de giro, por exemplo. A gente não conseguia empresa por ser muito novo no mercado, precisava de algum tempo. Então, assim, hoje eu vejo que não há políticas públicas que segure, né, que sustente o empreendedor para alavancar ele, que coloque ele para frente, que ajude ele nesse desenvolvimento.
É um pouco falho isso no Brasil, eu acho que exatamente pela questão de não existir essa cultura empreendedora, né? Então, talvez a área pública, até as empresas privadas mesmo, elas não entendem isso, quão importantes são para os microempreendedores, principalmente seguirem à frente. Eu vejo que falta um pouquinho, principalmente na área acadêmica mesmo. A gente precisava ter pesquisas, incentivo a pesquisas, a criação dentro dessa área do empreendedorismo. Não há hoje, né? O empreendedorismo na área acadêmica é muito novo. Então, também, eu acredito que há uma falha nisso, sabe? Então, assim, a Costurinha cresceu, mas foi ali no trabalho mesmo e nos cursos que a gente foi fazendo e investindo, assim, a gente sempre separava uma parte do lucro para reinvestir, né? Então, foi aos poucos. O que poderia ter sido, em menos tempo, hoje a gente está com 7 anos de Costurinha Andradas, o crescimento que poderia ter sido em 2 anos, como a gente desejava, aconteceu mais tardiamente, mas foi com o pé firme, né? O pé no chão. Mas poderia ter acontecido antes se a gente tivesse uma política pública que ajudasse mais o microempreendedor hoje no Brasil. Você falou numa coisa muito interessante em termos de instituições de ensino e, nesse caso, as faculdades. Eu acredito e penso que há uma dissociação entre as faculdades e as comunidades nos quais essas faculdades estão inseridas. Devia haver uma maior ligação entre elas, porque, para bem, a faculdade dá o conhecimento técnico, mas muitas vezes a criatividade ela está nas comunidades. O indivíduo da comunidade, ele tem capacidade, ele tem criatividade, mas ele não tem conhecimentos técnicos. Então, talvez, como acontece nos Estados Unidos e na Europa, uma maior ligação entre as instituições de ensino e as comunidades, para aproveitar esse potencial que existe nas pessoas dentro das comunidades e que não conhecem como fazer um plano de negócios. Sim. O que é terrível. Então, a coisa vive muito desassociada. Então, você acaba por perder talentos enormes dentro das comunidades, quando as faculdades, muitas vezes, nem a competência técnica têm. Esse é um dos problemas. Entre outros. É o conhecimento técnico versus os conhecimentos práticos, né? Eles não estão ligados, né? Deveria ter essa associação, né? Isso seria muito benéfico e a gente conseguiria ter muito mais empreendedores de sucesso no Brasil, porque a gente pegaria o conhecimento técnico e colocaria junto, o teórico, no caso, né? E junto com ali a prática. Seria importantíssimo. Eu acho que até como trabalho de conclusão de curso, eu acho que seria demais isso, né? Seria muito engrandecedor se isso fosse uma matéria, por exemplo, dentro das universidades mesmo, né? Se preocupar com o empreendedorismo local. Isso seria interessante. E o plano de negócios, né? Só finalizando, o plano de negócios ele é importante exatamente para você definir esse produto, aquela lacuna que os livros de marketing não falam, né? É o conhecer o mercado, pesquisar, o desenvolver. Ali é que você vai montar tudo para chegar nesse mercado oferecendo algo mais compatível com as necessidades, né? O plano de negócios ele te ajuda a encurtar esse caminho e chegar com mais firmeza no mercado, né? Então, seria interessante essa associação entre universidades, estudantes universitários e os empreendedores locais. Manuel? Oi, posso fazer mais uma? Pode fazer. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual a diferença entre um administrador e um empreendedor? Você conhece os dois lados. Você, numa faculdade, aprendeu a ser administradora. Você, na prática, está aprendendo a ser empreendedora. Qual a diferença entre os dois? Olha, apesar dos dois terem... apesar dos dois terem seus méritos e se andarem juntos ali, casa muito bem, né? Os conhecimentos é muito, muito importante. O empreendedor ele tem um pouco de diferença do administrador. Quando a gente forma administrador, a gente acaba tendo conhecimentos mais gerais, mais técnicos. O administrador ele é aquele que ele consegue mais delegar e supervisionar situações, né? Tá ali analisando. Já o empreendedor é aquele que vê uma solução e um retorno a longo prazo. Ele atua em cima de um sonho, ele acredita naquilo a um longo prazo,
né? E eu acho isso tão interessante, porque ele atua em cima da paixão e ele olha oportunidades, né? Então, talvez o empreendedor, ele tá mais fechado ali, mas o administrador, o empreendedor, ele já consegue visualizar oportunidades, né? E eu acho interessante uma coisa que seria legal a gente falar aqui agora, principalmente por conta da pandemia, porque há uma linha tênue ali, né? Entre o empreendedor, o administrador ali que atua, sobre ter sucesso, né? Que nem a gente falou, a gente perde muitos empreendedores que têm ideias brilhantes por não ter conhecimento de atuação técnica para aplicar na prática, né? Então, a gente perde muito por isso. E hoje, na pandemia, a gente tem que entender muito o mercado. Se caso você está começando agora a empreender, ou se você já empreende, qual é o momento de continuar seguindo naquele sonho que você teve, naquela oportunidade que você vislumbrou num outro momento, se aquilo cabe para o momento atual. Porque, às vezes, se a gente persistir também em determinada situação, a gente afunda ali. Então, existe uma linha tênue ali para esse empreendedor poder atuar. E existe um termo que a gente usa muito, que é o pivotar, né? Então, assim, qual que é a capacidade que o empreendedor, geralmente quem faz essa parte de pivotar é o empreendedor. Ele tem essa capacidade de dar um giro no seu próprio eixo e conseguir adaptar o seu empreendimento frente a essa oportunidade que vem aí, porque ele visualiza oportunidades. E já o administrador, ele é mais técnico, né? Então, por isso que eu acho que é importante o empreendedor, ele fazer cursos de gestão, ele se preocupar com essa outra parte administrativa, sabe? Ele agregar, porque ele vai conseguir pivotar, ele vai conseguir, usando novos empreendimentos dentro do dele, para poder sustentar o empreendimento dele durante uma crise como essa que a pandemia gerou. Manuel, a gente está entrando já perto, né? Caminhando para a reta final. Deixa eu fazer aqui, mas surgiu uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, trazer uma pergunta para vocês aqui, Manuel. Vamos lá, sério. Um pouquinho, né? Eu queria um pouquinho de você, um pouquinho da Rosana e um pouquinho da Luciana, né? E aí, no caso, até a Adriana fez diretamente para a Luciana, mas eu queria que o Manuel e a Rosana ajudassem um pouquinho. Luciana, boa noite. Conta um pouco, por favor, sobre as suas ideias iniciais para abrir o seu negócio, né? Aí, Luciano, o que motivou? Qual foram as ideias iniciais? Porque o Manuel até conta, né? Eu fui do Sebrae, o Manuel foi do Sebrae, e eu não comentei, mas a Rosana comentou, também foi do Sebrae. E aí a gente vê o Sebrae com algumas estatísticas que diz que de cada 10 brasileiros, média de 7 a 8 querem abrir alguma coisa, mas entre querer e efetivamente fazer é um passo enorme. Luciana, como é que foi? Fala um pouquinho como é que foi para abrir um negócio, Luciana. Boa noite, Adriana. Obrigada pela pergunta. Então, a gente tem uma cachorrinha, se chama Estela, e a gente tinha essa dificuldade de encontrar itens para a Estela que fosse do jeito que eu queria, né? A gente que tem filho de pato, a gente sabe que a gente às vezes exagera um pouco. E aí eu comecei a ver que só tinha em São Paulo, tinha em Juiz de Fora, tinha em outros estados e no Rio de Janeiro não tinha. E quando eu encomendava, às vezes o próprio correio era mais caro do que o item que eu comprava, então não valia a pena. E aí eu fiquei desempregada, no início eu comentei que eu fiquei doente, mas graças a Deus resolvemos. E aí eu tive a ideia de criar. Eu hoje, por enquanto, eu não confecciono, mas eu tenho uma costureira que faz para mim. Então, são itens de acessórios pets, a ideia é mudar sempre, né? A gente começou com uma ideia, foi o que a Rô estava falando, a gente começa com uma ideia e a gente começa a ver que a gente precisa cada vez mais ser diferente, porque o ponto-chave é a diferença do mercado, porque ser igual ao mercado, o negócio não impulsiona. Se eu ajo igual ao meu concorrente, se eu quero bater de frente com o meu concorrente, agindo igual ao meu concorrente, o meu negócio fica ali. Porque aí o meu cliente ele tem opções iguais de compra. E eu acho que esse não é o objetivo. Então, a forma que a gente tem de ter essa variedade é na variedade da estampa, é na qualidade do produto, é no relacionamento, é no feedback, no pós-venda. Então, quando a gente sonha com um produto, a gente tem que sonhar com tudo, né? A gente tem que sonhar como é que você vai vender, qual o nome que você vai botar, quanto você vai investir.
eu conversei com os professores, isso foi uma ideia da família, minha e do meu esposo. Então, nós tivemos como orçamento inicial o dinheiro da família. Então, aproveitar também e agradecer ao meu esposo, né, que é o meu sócio investidor, e ter essa oportunidade. Ser diferente, para mim, é a chave. Ter a ideia, investir na ideia e ser diferente. Se fazer diferente no mercado. Obrigado, Luciana. Posso fazer uma vamos lá. colocação? Não, você vai. Você não tem que pedir, não. Tu acha que eu vou deixar você sem essa contribuição? Eu quero a tua não, e depois eu quero fazer uma contribuição da também. Luciana. Para Luciana, eu vejo assim, Luciana, não adianta a gente ter um produto lindo e tudo, e ele não ser entregue de uma forma maravilhosa que encanta, porque não é só na questão da indústria alimentícia que a gente come com os olhos, né? A gente come com os olhos, a gente compra pelo que a gente vê. E eu tô apaixonada nessa embalagem que você me mostrou de cachorrinho. Eu sou uma pessoa apaixonada em embalagens. Eu acho que se o produto é legal e ele mostra de uma forma diferente, eu já fico encantada. E assim, você não só faz o seu produto, a forma com que você vende ele é muito legal, e principalmente a embalagem. Eu estou apaixonada no seu trabalho, na forma que você apresenta ele. Eu acho que é por aí mesmo. E não é só mão de obra. Não é só mão de obra, não é só dinheiro, é carinho. A ideia é essa, entendeu? Tem paixão. Que cada um receba o que eu gostaria de receber para minha cachorrinha. Então, as pessoas que são meus clientes, que estão assistindo essa live, a ideia é justamente essa, ser diferente, ser família, entendeu? Porque isso aqui que eu construí na minha sala de casa, não sei se dá para ver direitinho, é para quem quer comprar o meu produto. Então, eu preciso ser o melhor possível para eles, porque são eles que vão fazer isso aqui acontecer. Não adianta eu ter milhões de ideias, não adianta eu ter isso se eu deixo o meu cliente de lado, se eu não trato o meu cliente com o carinho que ele merece ter. Bacana. Você Manuel, transformou a questão da venda, transformou a questão da venda, por exemplo, do laço e da bandana, num item de muito maior valor quando a gente vê ele nesse seu display, nessa sua forma de embalagem. Eu acho que brilhou. É isso mesmo, é vender o que poderia ser comum para outras empresas em algo diferente, fazer o comum ser diferente aos olhos do cliente. É por aí mesmo. Obrigada. Bacana. Manuel, colabora com as meninas aí como consultor master. Colabora um pouquinho, Manuel. Porque elas têm alguma coisa em comum. Muita simpatia. E a simpatia significa qualidade do atendimento. Muitas vezes não é o produto, nem é o serviço. É a qualidade do atendimento. Muitas vezes o diferencial é a maneira como as pessoas são atendidas. Isso é um aspecto fundamental. Quanto ao início do negócio, há algumas coisas que são fundamentais. Uma é a pesquisa de mercado. Isso é fundamental. E nós tendemos a ser muito egocêntricos. Quando eu gosto de uma coisa, eu acho que todo mundo gosta. Não é por aí. Muitas vezes eu posso gostar de uma coisa e o mercado gostar de outra coisa totalmente diferente. E eu tenho que me adaptar a esse mercado. E isso é fundamental, pesquisa de mercado. E outra coisa é o estudo de tendência. Por exemplo, hoje, quando a Luciana fala em produtos para pet, isso é uma tendência do mercado devido à situação pela qual as pessoas estão passando e que se vai prolongar. Mesmo que não houvesse a pandemia, é um mercado em ascensão, é um mercado pet. Por quê? Por causa da solidão das pessoas. Então, reparem bem, abram mão do vosso egocentrismo, olhar e pensar que todo mundo pensa como vocês, para olharem o mercado, como ele é, e o estudo de tendências. Isso é fundamental. Bom, pessoal, a gente está chegando agora na nossa reta final, né? Daqui a pouquinho eu já vou pedir para o pessoal fazer suas considerações finais. Vamos deixar os contatos das nossas convidadas de hoje, com o maior carinho, maior atenção, com maior calma. Vou reforçar agora, acompanhe as lives da Escola de Treinamento, a live Papo de 30, todas as quintas-feiras, às 18 horas. Siga os nossos vídeos, as nossas aulas lá no YouTube, procurando no canal prof.Ricardo Machado, você vai encontrar as lives anteriores, essa própria live, né? Além de alguns vídeos com temáticas de capacitação. Então, acompanhe a gente lá e não deixe de seguir também quem ainda não segue, a Escola de Treinamento. Todos os dias, o jornalista, que é
assessor de imprensa e de comunicação da Escola de Treinamento, o digníssimo amigo Fernando Fraga, está lá postando alguma matéria de relevância no nosso Facebook da Escola de Treinamento. Basta seguir por lá. Pessoal, vamos entrar então na nossa reta final. E aí, no primeiro momento, eu gostaria de pedir a Rosana. Rosana, vamos lá. Dê suas dicas finais com relação a quem está começando um negócio próprio ou alguma outra dica. E logo em seguida, vá para as suas considerações finais, por gentileza. Certinho. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês, como empreendedora, é que todo mundo tem um sonho e tem um começo, né? Procure desenvolver suas habilidades empreendedoras, tá? E deixá-las mais firmes para atuar nesse mercado, né? A gente viu que no passado existiram empresas que se transformaram grandes na área de empreendedorismo e que começaram pequenas. E não necessariamente cada empreendedor tem que ser uma grande empresa para ter visibilidade. Você pode ter uma grande visibilidade sendo pequeno. Basta você ter criatividade, entregar de uma maneira inteligente, que mostre, né, assim, toda a sua paixão, né, porque o empreendedor ele tem paixão pelo produto. Então, mostre essa sua paixão no produto. Entregue, como a Luciana disse, como você gostaria de receber, né? Se coloque no lugar do seu cliente, né? Procure fazer pesquisa de mercado, né? Para atuar, para conhecer o mercado, conhecer a necessidade, para adequar o seu produto a essa necessidade. Com certeza, vocês terão sucesso, tá? Esse é minha mensagem final para vocês. Tem um sonho? Luta por ele, porque é capaz, seja persistente. Não é da primeira queda que a gente designa um fracasso, tá? Então, a gente tem que ter persistência para ser empreendedor. Rosana, olha só, estou recebendo aqui mensagem do nosso jornalista Fernando Fraga. Ele está me chamando a atenção uma coisa importante, né? Muita gente não assistiu a live da semana passada, onde você estava no momento empreendedor. Eu quero que o pessoal vá lá assistir. Está lá no YouTube, é só assistir. Mas, para deixar um pouquinho com água na boca, fala um pouquinho do projeto, que você falou um pouco mais, do projeto Costurinha de Andrada, que a gente tocou. Quem perdeu isso dessa live, perdeu o hino municipal de Andradas. É só ir lá no YouTube e assistir o hino. Mas fala um pouquinho do projeto Costurinhas, que o pessoal que não viu semana passada, de maneira rápida, Rosana. Eu sou empreendedora da Costurinha Andradas, que é uma empresa voltada para costura criativa e personalizados. É aquela entrega de produto diferente do que a gente vê por aí, né? Então, aqui a gente faz bonecas personalizadas, exclusivas, de acordo com a pessoa. Você tem um profissional, uma pessoa que você quer ter uma boneca, você quer transformar uma amiga sua numa boneca e presentear. Você tem uma médica veterinária que você ama muito, que cuida do seu pet com amor, você pode transformar ela numa boneca e presenteá-la. É presentear com surpresa, surpreender, né? E a gente faz as máscaras, né, agora nessa época de pandemia, com a foto do seu pet, que são imagens hiperrealistas, né, dos pets, e que está fazendo o maior sucesso. A gente vai de vários temas e né, o que está fazendo o maior sucesso. Então, vocês podem estar procurando lá no Instagram Costurinha Andradas para conhecer todos os produtos que a gente trabalha. Linha de bebê também, a gente tem mais de 200 tipos de produtos e a cada mês a gente lança produtos novos. E é por aí, gente, é entregar com surpresa, surpreender ao presentear. E é aquele produto que você não encontra em qualquer prateleira, né? É isso que é o interessante. É o feito sob encomenda exclusivamente para aquele presente que você quer fazer, né? Para um amigo, para qualquer pessoa, para qualquer ocasião. Obrigado, Rosana. Luciana, vamos lá, suas considerações finais. E, por favor, mostre aí a nossa atriz. Artista! Espera aí. Mais importante até agora, Luciana. Está todo mundo aqui me pedindo para... Então, eu vou falar para vocês como eu costumo falar na apresentação dos cachorrinhos que são nossos modelos, que eles entram na nossa página do Instagram. Então, com vocês, na passarela. E Estela, só um minutinho. Oh, meu Deus! Que linda! Essa é a Estela. Olha lá, fala com o pessoal. Fala, oi, pessoal! Então, galera, sigam a minha página. Se quiserem tirar alguma dúvida, no que eu puder ajudar, o Bulgueirinha tá aqui embaixo. É só seguir, a gente bate um papo lá no direct para continuar conversando.
Queria agradecer a minha família que está assistindo a live. Já vi meu irmão, já vi meu pai. E dizer a dica para vocês. Fiquem perto de pessoas que te impulsionem, que acredite no sonho que você tem, que acredite em você, que o negócio flui. Queria agradecer ao meu marido, que é o meu sócio investidor, ao meu filho, que temos que dividir a atenção com eles, e essa mocinha aqui que chegou para mudar a minha vida e a vida da minha família. Obrigada aos meus professores de novo, muito obrigado pelo espaço concedido. Manuel, essa semana realmente antes de você passar as suas considerações finais, Manuel, não é à toa que essa semana eu recebi uma mensagem que eu vou concordar e faço um desafio a todos que estão nos assistindo agora. Eu duvido que você assista uma live essa semana tão fofa igual a essa. A live mais fofa da semana é a Papo de 30, dessa data de hoje, de 30 de julho. Manuel, diante dessas duas convidadas de honra que nós tivemos hoje, por favor, suas considerações finais. Eu só gostaria de passar um recado para todos que nos estão ouvindo. A situação do Brasil não é boa, há uma descrença das pessoas, as pessoas estão com muito medo, mas não podem desacreditar. O medo tem que ser superado. Superar o medo significa dizer ganhar coragem, e a coragem a gente ganha através do conhecimento. É o conhecimento que nos dá autoconfiança para nós enfrentarmos a realidade. Então, procurem se formar, procurem fazer cursos, procurem ler, procurem olhar o mercado e tenham coragem, porque quanto maior for o conhecimento que cada um tenha, maior é a autoconfiança no seu potencial. Isso é fundamental. Uma boa noite, foi um prazer estar na vossa presença, mais uma vez, trocando ideias. Eu não digo que eu sou professor, eu sou eterno aprendiz. Foi um prazer. Tudo bom para vocês. Prazer, professor. Obrigado, Manuel. Obrigado, Luciana. Foi um prazer. Mais uma vez. Obrigado a vocês. Gostou da live Papo de 30? Compartilhe nossos vídeos. Na próxima quinta-feira tem mais. Foi um grande prazer. Pessoal, até a próxima live Papo de 30.